Acabou agora há pouco a partida entre Sport e a equipe do Novo Horizontino, o jogo que aconteceu no Jorjão, no interior paulista, né, no interior de São Paulo. Então a equipe do Sport consegue um empate importante, saída do Sport para fora do estado, né, para fora de Pernambuco, consegue aí 4 pontos, uma vitória sobre a Chapecoense e um empate contra a equipe do Novo Horizontino. Então 4 pontos, o que dá ao Sport aí 15 pontos na classificação e a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas assim, os números eles são importantes porque o Sport fica ali, né, naquela parte de cima, no G4 e é vice-líder, e tudo isso é importante para a questão de pontuação, tá ótimo. Em questão de futebol, o Sport nesta partida de hoje realmente mais uma vez mostrou um futebol pobre, fraco, sem plano de jogo. A gente percebeu isso, quem assistiu a partida, e com muitas dificuldades para a criação. Mais uma vez, o time de Gilmar Dalpozo não consegue ser criativo, não consegue ter uma articulação que possa favorecer aos atacantes, que pouco também apareceram nessa partida de hoje. O Sport que começou o primeiro tempo até ali os 15 e 20 minutos fazendo uma marcação precisa, né, sem deixar a equipe do Novo Horizontino jogar, mas depois desses minutos a equipe do Novo Horizontino tomou conta do jogo, né? Tomou conta da partida, ganhou todas as bolas do meio de campo, né? Hoje uma partida muito ruim desse trio do Sport, né? De meio com o Bruno Matias, o Willian Oliveira e Luciano Juba. Luciano Juba jogando no lado esquerdo, depois inverteu para o lado direito, mas fez uma partida ruim o Luciano Juba, né? E é tão claro que ele fez uma partida ruim que o Sport não sai sem a vitória, porque o Sport só tem um jogador e esse jogador se chama Luciano Juba, né? Que é o diferente, que é o que consegue para o Sport esses gols. Inclusive o gol que o Sport vence a Chapecoense sai dos pés do Luciano Juba. Então é muito pouco para uma equipe que quer ir para a Série A. Em questão de pontuação, a gente não tem o que falar. É uma pontuação boa, e só o problema é que estamos na 7ª rodada, falta um monte de rodadas ainda para acontecer, e com esse futebol esse time não se sustenta. É bom que a gente deixe claro isso, porque realmente o time do Sport deixa muito a desejar. Hoje, Búfalo, o Bruno Matias, o que mais aqui que eu posso citar? Jogadores nulos, Parraguês, né, que é o Búfalo, o Everton Felipe, partida ruim, partida fraca, né, sem criação. E um detalhe, né, até a zaga do Sport, que é onde a gente faz mais o elogio, né, a gente acaba destacando mais, teve alguns momentos ali que teve um momento de inlucidez, né, não jogou bem, né, poderia ter tomado o gol próprio. Rafael Thierry falhou, o Sabino também falhou no primeiro tempo. Então, assim, o Sport hoje deixou a desejar. É aquilo que eu falo sempre. Um time quando vem jogando mal e vencendo, ele acaba iludindo. Ele acaba iludindo os torcedores, porque está jogando mal, mas está vencendo, né? Se a gente for analisar por resultados, os números que o Sport traz dessa ida a Chapecó e também ao interior paulista são perfeitos. Na minha opinião, bons, né? Porque você consegue 4 pontos de 6. Então você consegue uma vitória e um empate. Você só perdeu 2 pontos. Vem para casa agora enfrentar a equipe do CRB na segunda-feira. É um jogo que o CRB está aí levando lapada de todo mundo, e o Sport pode ter proveito disso e vencer e continuar na tabela lá em cima. Mas o que é ruim é ver um time do Sport sem um futebol pobre, com um futebol sem criação e um futebol muito oscilante, né, no jogo. É uma equipe oscilante. No primeiro tempo foi uma equipe oscilante. Deu uma melhorada, teve ali um momento de lucidez entre 15 e 20 minutos. Já no segundo tempo, depois de 20 minutos e no segundo tempo, o time do Sport foi completamente inoperante. Um time que nem colocava medo para ninguém. Giovani, que partida ruim do Giovani. Muito fora de forma, tá gordo, a gente percebe que ele tá acima do peso, né, para um atleta. A gente sabe que um atleta ele precisa estar com físico de atleta para poder jogar em alto nível, principalmente uma Série D que puxa muito pela força, né, física, e ele está acima do peso, na minha opinião, né, fora de forma, jogando muito abaixo. É um jogo ruim do Giovani,
né, como esse meia, sem criação alguma para o time do Sport, o Sport sem conseguir criar nada, nada de nada. Também não entendo porque esses laterais, tanto o Lucas Hernandes, que está jogando desse lado esquerdo, e também o senhor Everton, não pode subir. Não sei por que não sobe, não sei por que não dá profundidade às jogadas. Não sei por que não consegue ir para ajudar o meio de campo. Né? Isso deve ser orientação do próprio senhor Dalpozo, que fala que não é retranqueiro. Né? E a gente percebe isso. No segundo tempo, eu imaginei que ele poderia fazer alguma mudança e ele volta com o mesmo time, que terminou o primeiro tempo jogando mal, com o time do Novo Horizontino jogando melhor, que não é isso tudo que muita gente estava pintando. É um time que teve bons resultados aí, né? Conseguiu 3 vitórias, agora um empate, mas está em uma sequência boa, mas ainda é um time limitado, é um time limitado também. Né? Então o time do Sport com muita dificuldade. Eu acho que o que faltou hoje foi um planejamento, uma variação de jogada para que o Sport no mínimo pudesse sair com a vitória. Claro, o empate foi importante, foi sim. Um ponto fora de casa, com uma vitória com a Chapecoense foi ótimo. Mas o futebol é que deixa a desejar. O futebol apresentado dentro das 4 linhas é que deixa a desejar. Né? E o Gilmar Dalpozo vai dizer que realmente o time dele jogou bem. Vai dizer. Né? E detalhe, ele vai falar isso porque conseguiu 4 pontos. Né? Então ele vai se mantendo à frente do Sport. Ele vai se mantendo no comando do Sport, mesmo sua equipe jogando mal e vencendo. Mesmo sua equipe jogando mal e empatando. Esse é o time do Dalpozo, né? Que a gente observa, que a gente olha e acaba imaginando que poderia dar mais. Esse time pode dar mais. Né? Tá faltando alguma coisa ali, essa criação. O time do Sport não tem criação pelo meio de campo. A gente percebe isso. O Giovani, que poderia ser esse, está totalmente fora de forma, como eu já falei. Então o Sport acaba sendo um time. E quando o Juba ele não joga aquele futebol que a gente vê ele jogando em outras partidas, o time do Sport consegue empatar ou perder. Esse foi o time do Sport. Aos 21 minutos ele tirou o Everton Felipe, que fez uma partida, na minha opinião, muito fraco, muito abaixo, ruim. E outra coisa, viu? Esse é o futebol de Everton Felipe. Esse é o futebol de Everton Felipe. Não espere muita coisa não, vai ter um jogo que ele vai se destacar ali, vão dar espaço para ele vai jogar, mas quando prende ele ali, ele não joga não, ele não consegue não. Esse é o futebol do Everton Felipe. Aos 21 minutos foi sacado da equipe, depois teve a saída do Búfalo para a entrada do Kaique, que também pouco somou, e teve a saída do Giovani, que foi uma peça, ou melhor, uma camisa vazia, né? Uma camisa vazia. Ele e o Everton Felipe foram aí camisas vazias hoje na partida contra a equipe do Novo Horizontino. Então a saída do Giovani para a entrada do Raiva Negros, que também pouco somou. O Pedro Nares, ele entra no lugar do Bruno Matias e o Juba sai aos 43 minutos para a entrada do Jaderson. Essas foram as mudanças que o treinador do Sport fez no decorrer da partida. Pelo que o Sport conquistou, foi ótimo. Nesses 2 jogos, os pontos foram ótimos. Mas pelo que o Sport demonstrou, é preocupante. Que é uma equipe, né? É uma equipe que não passa confiança, e eu vou bater nessa tecla sempre. O time do Sport é um time que não passa confiança para ninguém. Não passa para o seu torcedor, não passa para a imprensa que está ali analisando, porque é um time oscilante, é um time sem variação, é um time sem plano tático, e hoje faltou também vontade de ganhar. Porque o time do Novo Horizontino não é esse bicho de 7 cabeças. O Sport, no primeiro tempo, deu um chute ao gol com o Giovani, no comecinho, que ele tentou fazer um gol ali, quando ele viu o goleiro da equipe do Novo Horizontino adiantado, ele tentou fazer aquele gol que Pelé não fez. Mas foi apenas isso. Precisa melhorar. O Sport volta a jogar agora contra a equipe do CRB na segunda-feira, na Ilha do Retiro. Com certeza terá a presença do seu torcedor. O torcedor vai em peso para aí forçar, botar pressão sobre a equipe do CRB, que está aí perdendo para todo mundo, não está bem na competição. Mas o Sport precisa melhorar. E se o Dalpozo continuar nessa vibe que está aí, vai ficar, porque ele consegue uma vitória, mesmo jogando mal, um futebol pobre, sem criação, sem criatividade, sem articulação, com os meias, sem produzir nada, mas tem o Juba que vai estar aí salvando a pele do Dalpozo.